não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, versículo 1. Paris 2024. O melhor de nós, para quem? Parte 2. E aí, para você, os Jogos Olímpicos são um evento bacana? Bem, pelo menos os Jogos de Paris não deixam de ter sido. Afinal de contas, no início dos Jogos, já na abertura, nós tivemos ali uma performance que fazia menção a Baco, o deus do vinho, o deus das festas, de acordo com a cultura romana, Dionísio, de acordo com a cultura grega. Não é? Nem sempre nós nos damos conta, mas não só nos Jogos Olímpicos, mas em todas as outras competições esportivas, não é? No exercício da medicina, na educação, na cultura de modo geral, no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, né? A cultura greco-romana ainda é muito presente, tanto que alguns estudiosos cunharam a seguinte expressão: nós pensamos assim, nós pensamos assim porque os gregos pensavam assim. Tão grande ainda é a influência. Observemos, por exemplo, esse termo bacana. Né? Muita gente não se atenta e, por exemplo, não é incomum que alguém diga assim: olha, eu gosto daquele professor porque ele é uma pessoa bacana. O sermão de hoje foi uma mensagem muito bacana. Mas como bacana? Bacana é algo que etimologicamente nos remete a Baco, a deus do vinho, a performance que causou indignação em muita gente do mundo cristão, que viu ali um escárnio, porque estaria representando Jesus Cristo, etc. Nós até comentamos isso no vídeo anterior. Mas observemos, por exemplo, quando a gente fala do cronômetro, né, se referindo ao relógio, né, não é por acaso que o relógio é chamado também de cronômetro, é porque ele mede o tempo. E Cronos é ninguém menos que o deus do tempo, de acordo com a mitologia grega. Assim também como nós nos referimos a alimentos ou a medicamentos afrodisíacos, né, que é uma menção a Afrodite, a deusa da sexualidade, da fertilidade na cultura grega, que vem ser Vênus, de onde derivam expressões como doenças venéreas. Percebemos como a cultura grega e a questão da mitologia, a questão da religiosidade, ela está muito presente no nosso dia a dia, de modo que se torna algo um tanto espontâneo. Então, me chama muito a atenção esse conflito, né? De um lado, as pessoas de forma espontânea se expressando, se manifestando, né? Expressando a sua fé, a sua crença, né? E do outro lado, o Comitê Olímpico Internacional se propondo a proibir, a impedir esse tipo de manifestação, como foi o caso da atleta brasileira que foi advertida ou ameaçada de ser advertida, de ser punida, alguma coisa do tipo, a Larissa Leal, do skate, por ter falado em Libras, não é? Usado a expressão Jesus é o caminho, a verdade, uma coisa do tipo. Né? Mas a questão é possível proibir que uma pessoa expresse a sua fé? Muito bem. Se tratando de atletas, por exemplo, é a coisa mais comum. Né? O jogador vai entrar em campo, né? O atleta vai entrar no local onde ele vai competir, no tatame, no ringue, e fazer o sinal da cruz para aqueles que, uma parte dos cristãos fazem esse gesto, né? Muitos atletas trazem os símbolos religiosos como extensão do seu próprio corpo, tatuado na pele, não é? As atletas muçulmanas usam ali o hijab, né, que a gente chama comumente de véu, e elas estão ali competindo e usando. É uma expressão da sua religiosidade, né? Na hora do pênalti, o goleiro se ajoelha, ou até mesmo no fim do jogo é comum se ajoelhar, ou faz o gol, uma jogada, aponta para o céu. É uma manifestação religiosa. Então, isso é uma coisa realmente impossível, né, de a gente impedir que as pessoas manifestem a sua fé.
E o mais interessante, curioso, é que, como já falei anteriormente, tentar proibir isso em qualquer ambiente já é algo complicado. Fazer proselitismo, tentar convencer alguém, fazer uma pregação, induzir, é uma coisa, mas manifestar espontaneamente a sua fé é diferente, porque isso é impossível de se impedir. E o curioso e até cômico, né, irônico, é que os Jogos Olímpicos, eles têm a sua origem exatamente como uma manifestação religiosa, que era uma forma dos guerreiros gregos agradecerem as suas divindades. Não é? Era uma espécie de sacrifício, só que oferecido em forma de competição esportiva. E isso foi relembrado, de certa forma, essa associação entre o esporte e a mitologia na abertura dos próprios Jogos. Não é? Então, o Comitê Olímpico não repreendeu, não ameaçou punir ou advertir os organizadores da festa, que trazem uma manifestação religiosa na abertura dos Jogos, uma menção à mitologia, mas ameaçou punir, advertir, sei lá, a atleta brasileira. Isso realmente é muito interessante e nos lembra um outro evento, um evento bíblico, em que os evangelhos narram que Jesus, não é, num determinado momento, ele entra em Jerusalém, não é, e as pessoas o aclamam como Messias, como Filho de Deus, e alguns judeus, alguns líderes judeus chegam para ele e pedem para que ele repreenda a multidão. E Jesus diz, olha, não adianta, mesmo que eu os repreendessem, né, as pedras clamariam. Então é isso, não é? Fique com o seu sagrado, com a sua manifestação religiosa, e mais uma vez eu desejo um feliz sábado.